Olá, bora conversar sobre um assunto super importante, a fibromialgia. A gente vai mergulhar nas informações mais recentes de especialistas para entender melhor essa condição tão complexa e muitas vezes invisível. Sabe, essa frase, ela resume bem o que muita gente com fibromialgia sente. Pensa só, acordar todo dia com um cansaço que parece que a noite de sono não adiantou nada. É um sentimento que mostra que isso aqui vai muito, mas muito além de um cansaço comum, né? Afeta a vida de um jeito bem profundo. Então, mas o que é a fibromialgia na prática? Bom, a definição é a seguinte: uma síndrome clínica com dor espalhada pelo corpo todo, uma dor crônica. E aqui tem um ponto super importante. Ao contrário do que muita gente pensa, tipo na artrite, ela não causa inflamação nem lesão onde dói. E olha, pode parecer uma condição rara, mas não é, viu? As fontes mostram que ela atinge mais ou menos 2,5% da população aqui no Brasil. E um detalhe, é bem mais comum em mulheres, principalmente na faixa dos 35 aos 50 anos. Para a gente entender melhor, tem uma analogia que é perfeita. Imagina que o nosso corpo tem um botão de volume para dor. Na fibromialgia, é como se esse botão estivesse travado no máximo. O sistema nervoso fica tão sensível, tão ligado, que ele amplifica qualquer sinal de dor. Coisas que normalmente não doeriam passam a doer. Pois é, e não é só a dor, viu? A fibromialgia traz junto uma série de outros sintomas. É um pacote completo, sabe? Além da dor generalizada, tem uma fadiga que chega a ser incapacitante. A pessoa dorme, mas acorda como se não tivesse descansado nada. E ainda tem as dificuldades de concentração, de memória. Muita gente chama isso de névoa mental, ou em inglês, fibro fog. E esta questão do sono é muito séria. Dá uma olhada nesse número. Afeta até 95% dos pacientes. É quase todo mundo. A queixa é praticamente a mesma. Não importa quantas horas a pessoa durma, ela acorda cansada. Ok, mas de onde vem tudo isso? Qual é a causa? Bom, aí a gente entra num terreno que ainda é um grande quebra-cabeça para a medicina. A resposta mais honesta é: a ciência ainda não sabe a causa exata. Não existe um único motivo, um único fator que a gente possa apontar e dizer, é isso. O que se sabe, no entanto, é que existem alguns gatilhos, fatores que podem acordar a síndrome. Parece que existe uma predisposição genética, e aí eventos marcantes como infecções sérias, um trauma físico ou emocional muito forte, ou até um período de estresse crônico podem ser o estupim para tudo começar. Tá, então vamos pensar. Se a causa não é clara e não tem um exame de raio-x ou de sangue que mostre a doença, como é que se faz o diagnóstico? O diagnóstico é o que a gente chama de clínico, ou seja, ele é baseado na conversa, na história que o paciente conta, nos sintomas que ele descreve. Não adianta procurar num exame de sangue ou numa ressonância, porque não vai aparecer lá. E olha que interessante como isso mudou com o tempo. Antigamente, os médicos focavam muito na contagem de 18 pontos de dor específicos no corpo. Hoje em dia, a visão é bem mais ampla. O que conta mesmo é a dor espalhada pelo corpo por mais de 3 meses, junto com todos aqueles outros sintomas que a gente já falou. Certo. Diagnóstico feito. E agora? O foco, claro, vira o tratamento. E essa é a parte mais importante para conseguir controlar a condição e, principalmente, melhorar a qualidade de vida. E não existe uma pílula mágica, tá? O tratamento é uma combinação de várias frentes. É uma abordagem que a gente chama de multidisciplinar. Envolve medicamentos, sim, para controlar a dor, às vezes até antidepressivos, mas também envolve outras estratégias que não são remédios e que são, nossa, fundamentais. E dentro dessas estratégias, uma se destaca em todas as fontes: atividade física. Pode parecer contraintuitivo para quem sente dor, né? Mas exercícios aeróbicos, principalmente os de baixo impacto, como uma boa caminhada, natação ou hidroginástica, são uma das principais recomendações. E com tudo isso, chegamos à pergunta de US$ 1 milhão. A que todo mundo quer saber sobre uma doença crônica, né? A resposta, segundo tudo que a gente estudou, é não. A fibromialgia não tem cura. Mas, e esse mas é gigante, o tratamento consegue sim controlar os sintomas. E com isso, é totalmente possível ter uma melhora enorme na qualidade de vida. E para fechar, fica uma reflexão que talvez seja a mais importante de todas. Muitas vezes, o maior desafio para quem tem fibromialgia não é nem a dor física em si, é a luta para que as outras pessoas acreditem nessa dor. A luta pelo reconhecimento de que, mesmo sendo uma dor que ninguém vê, ela é real e muito.